inserção da esquerda em geral tá uma merda. Então, Isso foi... foi escorraçado. Aquele dia eu saí, tipo, mano, parecia um cachorro abandonado. Uma amiga foi apedrejada, a gente foi com ela no hospital. Puta, os caras de partido da esquerda tudo desmoralizado, tipo, sem saber o que fazer direito. A gente saindo ali, né, com a nossa galera antifascista, né, que tal. Tipo, mano, sentindo lixo. Falou, vamos pro Uruguai, mano. Vamos pro Uruguai. Por que foi tão difícil pro Passe Livre depois, que o Passe Livre teve que várias vezes colocar seu posicionamento de que, nós somos apartidários, mas não antipartido. Nós somos contra tirar as bandeiras dos partidos das manifestações. E de fato a gente acha, né, que... porque assim, tinham pessoas, assim, tinha os anarquistas nossos, né, estavam ali, mas tinham aqueles que se diziam anarquistas e que estavam fazendo coro com fascista. Pois é. Entendeu? Vamos jogar pedra no PT, vamos lá. A gente discutia com os punk que tava lá, tipo, gritando assim, sem partido. Eu, mano, você tá do lado dos careca aí, mano. Isso aí é Se fascista. liga. Isso é fascista. Não, mas é uma experiência um tanto mais estranha, porque, por exemplo, quando eu tava nesse bonde que os sobraram, e juntou assim, só em volta, e tava... A hora que você vê quem ficou depois da treta, aí ficou a Rede Extremo Sul, era a favela do Moinho, uma galera do Grajaú muito louca, um bloco, quem era aquele bloco anarquista? Vários caras que eu não conhecia, tá, que estavam desde o começo fazendo palavras de ordem antinacionalista, e eu vejo a velha guarda da resistência popular toda junta. Aí eu falei, porra, na hora do pau, comendo, pelo menos tá junto. E tanto que muita gente saiu por aqui. E aí a galera foi ficando até o final pra peitar os carecas que estavam no meio do rolê, assim, mas é curioso, na hora da crise e tal, você vê que aglutina e tem essas perguntas. E se desse uma merda dessa geral, né? Quem ficaria? Não, e, cara, muita gente saiu corrida, cara. Saiu corrida mesmo. Quem tava vestido de vermelho e tal, cara. Show cabelo, a gente foi. Não, os companheiros nossos do MST e tal saíram tudo, quase morreram lá. É foda, cara. Uma situação dessa você vê, né? É tenso. Essa falta de inserção que você falou, cara. Não, mas isso não, e o pior depois, acho que foi assim, o que foi aquela mobilização sindical depois, assim, sei lá, um mês depois, Desmoralizante, cara. cara, com, sei lá, com 1.500 Greve pessoas. geral, né? Não, e aí eu fui encontrar um cara, a hora que eu desço ali, a manifestação desceu, a consolação, eu fui descer por dentro, a hora que eu vi a primeira esquina, tava lá os caras tudo recebendo a grana por ter ido na manifestação. Ou seja, num contexto daquele, eles conseguiram não levar nada mais do que eles levam pra rua e ainda levaram os militantes pagos. Então, é nesse aspecto que a gente acha que tem, assim, a gente tem possibilidade de construir uma alternativa. Agora, não pode abrir mão, por exemplo, do trabalho de base, porque o que a gente viu é isso, cara. Quem da esquerda, e parte do que nós estamos conseguindo no movimento popular, é porque, assim, ninguém da esquerda faz trabalho de base. A nossa inserção, por exemplo, no MST, começou muito num momento em que, assim, é porque a gente era os caras que estavam a fim de fazer o trabalho sujo, que ninguém quer. Os caras são dirigentes e nem vão nos lugares para ver o que está acontecendo. Então, puta, os caras... Legal, a gente começou a fazer isso, começou a dar um certo respaldo, né? Pra você ter uma ideia, quando a gente começou a fazer esse trabalho, lá uns 7 anos atrás, a ideia que a gente tinha era falar o seguinte, como muita gente nossa vinha desses movimentos, como foi um pouco o MPL, como era o antiglobalização, ou seja, movimentos em que a pessoa não vê o que quer fazer política, assim, cara, que política só tem filho da puta, os caras vão te passar a perna, você tem que ser esperto, você não pode ser inocente, achar que o mundo é bonito, você não quer ser autoritário, beleza, mas você não pode ser otário. Esse tipo de treinamento você só faz fazendo política de verdade. A gente falou, puta, vamos começar a fazer um trabalho para os caras verem que é uma assembleia onde tem disputa de posição, que não é todo mundo amigo, que não tem um cara que assim, se tem um ali querendo levantar a mão e todo mundo para, pessoal, o Zezinho quer falar, tipo, meu, os caras não abrir a boca, foda-se, vai ser atropelado. Isso é o que você vive no dia a dia. A gente falou, pô, vamos ver um pouco como é que funciona e tal. Só que a coisa começou a andar e a gente começou a ver que tinha espaço. Né? E tinha espaço, muito do que se conseguiu de espaço é por causa disso. Ninguém estava trabalhando, por exemplo, fazendo formação de base, fazendo trabalho de mobilização, fortalecendo o processo de ocupação e tal. E aí a coisa começou a funcionar porque ali tinha um vácuo político, vamos dizer assim. A disputa estava se dando toda num aparelho e nas famílias, por exemplo, não tinha disputa. A gente falou, cara, então é ali. Do mesmo jeito que quando a gente resolveu
começar a construir a POSP, por exemplo, a gente falou, cara, a disputa, a gente não tem que fazer na representação sindical por enquanto. A questão é o seguinte, vamos disputar nas escolas, cara. Ou seja, vamos começar a construir mobilização de professor ali nas escolas, que ali não tem ninguém. Os nossos militantes sindicais fizeram trabalho, por exemplo, cara, chegava aí assim um mês em 20, 30 escolas, cara, o cara fala, eu não encontro uma pessoa do sindicato nunca. Ou seja, ninguém está indo lá conversar com os professores, ninguém está mobilizando, ninguém. Os caras estão lá disputando para ver quem fica não, e às vezes o representante sindical nem faz adesão à greve, ele só se torna representante sindical da escola para poder ter o dia liberado da sexta-feira. Exatamente. Entendeu? Mas, cara, isso eu falo, a gente tem que usar isso contra a esquerda tradicional, né? Sei lá, até falo, a gente tem esse círculo de convivência, sei lá, meu pai é do PT, por exemplo. Eu falo, isso é o resultado. O PT fez uma opção nos anos 80 para cá. Considerou que o povo, você não trata com mobilização, você não trata com luta, você trata com política de governo, vamos dizer assim, e você usa isso aí numa política de troca de voto, cara. Isso tem uma consequência. E acho que quando os petistas se viram afugentados da rua por esse conjunto todo complexo de pessoas aí que estavam ali, cara, isso nada mais é do que o resultado do que os caras vêm investindo deliberadamente, porque quem conhece gente de dentro do PT sabe que assim, o PT não caiu no que caiu sem querer, porque não percebeu, porque ele deliberadamente tomou decisões que apontavam para isso. Tem um dirigente do Rio de Janeiro que é próximo da gente, pai de um militante anarquista e tal, e conversou, foi um dirigente importante lá, e ele falava, perdeu a eleição de 89 para o Lula, sentando e falando, a gente quer fazer política de gente grande ou quer continuar disputando a eleição e perdendo? Se a gente quer ganhar a eleição do Brasil, então para lá. Então nós vamos ter que esse negócio de não tem militante pago, é o cacete. Nós vamos ter que pôr nego para vender camiseta e fazer trabalho. Não dá para a gente querer fazer política para ficar vendendo bottom aí para ganhar dinheiro. Nós queremos fazer política de gente grande, tem que ganhar dinheiro. Como é que ganha dinheiro? Tem que fazer acordo com a empresa, tem que fazer desvio, tem que fazer caixa 2, tem que fazer. Senão você não disputa a política de grande. E ele vai contando como é que essas decisões elas foram tomadas conscientemente para se decidir fazer política de gente grande. Não foi sem querer, não foi um negócio que aconteceu. Não foi. Os caras decidiram jogar o jogo como ele é. É isso. E nesse jogo do princípio com o pragmatismo, eles jogaram os princípios para cima e falaram, vamos fazer política suja e assim, foda-se, socialismo, mudança da sociedade, discussão com os movimentos, tipo, se você vê o jeito que eles foram abandonando ali os movimentos, que foram o que fizeram eles, né, cara, eles foram, ou era incorporado no aparelho, como foi o caso da CUT, por exemplo, mas os movimentos de bairro, cara, militantes assim que coletaram assinatura para fazer o partido, que deram a vida ali, os caras, isso aí não serve, em determinado momento ali começaram a tratar esses caras não servem mais para nada, né? Ou dá voto e move a máquina como ela é. Eu acho que assim, Felipe, eu queria, sem te interromper, fazer uma pergunta sobre as manifestações, mas antes eu queria voltar um pouco, que você tinha falado, discordando um pouco de você, da questão da Revolução Cubana, né? Eu acho assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, eu acho que o apoio que a FAO deu foi um pouco mais do que um apoio crítico. Você pega, por exemplo, o jornal O Libertário, dos anarquistas aqui de São Paulo da época, eu acho que isso era um apoio crítico. O Pedro Catalo, na redação do jornal, ele pega e faz um apoio à Revolução Cubana, né? Tanto que depois até o pessoal de Santos, que era de um grupo chamado Grupo Francisco Ferrer na época tal, fala assim, mas você tem que considerar o que está se tornando a Revolução Cubana tal, né? E aí ele faz um outro texto se explicando, ele fala, o apoio que a gente está dando é o apoio às movimentações populares, não ao governo, né? Isso é um apoio que eu considero um apoio crítico. No meu ponto de vista, eu acho que a FAO foi muito criticada porque ela não se manifestou na questão dos desaparecidos, na questão dos fuzilados, dos anarquistas do movimento libertário cubano, que foi um movimento libertário muito forte na questão sindical, naquela época e tal. E, você pega até a publicação da FAO dos anos 90, ainda, você tem tanto militante anarquista para falar, falando do Che Guevara ainda, nos anos 90. Né? Então, eu acho assim, que a FAO assim, extrapolou um pouco nesse sentido, na minha opinião. E a pergunta que eu queria fazer, que eu vejo algumas pessoas falando tal, sobre as manifestações do ano passado, e que ainda continuam acontecendo, e algumas falam, porque os anarquistas especificistas estão por trás do Black Bloc.
E eu sei que vocês têm uma visão crítica sobre isso, então eu queria aproveitar o momento também para vocês explicarem qual a visão que vocês têm sobre as manifestações, os black blocs e tal, e desmistificar um pouco isso daí também. Cara, esse processo que você fala sobre a FAO, eu acho que assim, isso de fato é um episódio que tem que ser pensado. Eu acho que assim, pode ser que você tenha razão, porque tem um fato na história da FAO, que eu acho que é muito pouco comentado, e isso precisaria ser um pouco mais estudado, inclusive, porque não se fala, se tem um pouco de vergonha desse fato, mas a questão é, num determinado momento no contexto da ditadura, por exemplo, tem um companheiro nosso que foi um outro militante velha guarda que foi preso, ele olha para nossa cara e fala, saí de uma organização anarquista, fui preso. Saí da cadeia, eu voltei à minha organização de extorsionado no partido marxista. Ou seja, eu acho que nessa mediação ali dos anos 70 principalmente, né, determinadas alianças táticas que vão virando estratégicas e determinados princípios que eu não sei se em 63 a gente já pode falar que eles estavam já naquele momento sendo afetados, mas sem dúvida algo aconteceu e que possibilitou essa ida para o campo marxista, porque o que acontece basicamente é o seguinte, um monte de gente vai preso, sobram algumas figuras que fazem essa transformação. Né? Hugo Cores, por exemplo, que é um figuraço lá do PVP até hoje, era um fundador da FAO e tal. Né? Esses caras fundam o PVP, tinha uma série de outros que estavam presos, no momento que esses outros saem presos, alguns desaparecidos e tal, nunca mais voltaram. A FAO morreu mais ou menos metade na ditadura, né? Ele tinha morrido uns 250 da FAO. Então, a questão é assim, no momento que os caras saem, tinha dado esse enviesado. Agora, o que a gente fala eu não sei, e aí acho que isso não é acho que qualquer organização aqui não sabe exatamente em que momento essa guinada se deu. Eu não sei se em 63, quando houve o racha, aquilo ali já estava, ou seja, já havia um apoio, por exemplo, a FAO vai entrar nessa mobilização e nessa visão terceiro-mundista, vai fazer uma aliança com todo o setor anti-imperialista, e eu não sei se ali já havia alguma coisa, ou se isso vai acontecer um pouco com a prisão dos que eram anarquistas, talvez mais convictos, etc. Mas isso, por exemplo, é um pedaço da história pouco conhecido e que, pelo que eu sei, ninguém até hoje sabe, porque ninguém nem de lá fala. Mas o que eu conheço a história é pelo trabalho do Rugai, né? Um pouco. Mas não entra nisso. Ele entra num momento assim. Tanto que ele fala até hoje, a única coisa daquela história que alguém tem que investigar é isso. Não, é verdade. No livro não, mas é verdade. Mas outros textos, aquilo que eu lembro é o seguinte, a FAO montou um comitê de apoio à Revolução Cubana. Só que aí eu lembro disso, até uma hora, quando começou a ter as trocas e tal, parece que Cuba, uma época, mandou um enviado. Mandou para conversar com a FAO. Exatamente. Quando mandou o enviado, aí acontece uma conversa não muito simpática. Iam dar dinheiro para a FAO não aceitou. A gente vai te dar dinheiro, a gente vai financiar vocês, só que vocês vão ter que fazer isso e basicamente dá uma mudadinha. Então, fazer esse makeover aí. Pra botar os palos do Fidel aqui. Eles não toparam e tal, e passou por uma avaliação interna. Eu acredito que isso tenha causado impacto. Eu acho que isso porque mesmo. Agora, para mim tem dois motivos. Assim, ou o processo da FAO é parecido com esses da América Latina que a gente falou, ou seja, nesse contato com o movimento popular, os caras vão incorporando coisa que mete ela para uma outra posição. Mas eles mandam ele embora, a princípio. Não mandam, mas é isso que eu tô falando. E os próprios caras que estavam presos, tem alguns deles que são anarquistas até hoje. Então, assim, que houve, isso houve. E outra coisa, o Che Guevara, Marcolino, acho que tem um aspecto, cara, que a gente aqui no Brasil, a relação do Che Guevara com o Brasil e com outros países da América Latina é outra, cara. Por exemplo, a relação do Che Guevara na Argentina, no Uruguai, em vários outros países, é um herói do movimento popular do modelo Zapata, assim. Não sei, me parece assim, no movimento popular argentino, o Che Guevara é uma figura, vamos dizer assim, é muito diferente do que aqui, assim. Aqui é uma figura que não é uma sumidade do movimento popular, lá é. Então eu acho que, assim como na Argentina, que não tem toda essa imagem, eu acho que no Uruguai também teve. Enfim, acho que fez parte, isso é parte da história. Agora, essa ideia
essa questão da FAO ainda está muito para ser pensada, e certamente tem coisa aí que... Porque na época... Tem coisa e tem problema... Porque na época o movimento... Da mistura política com quem estuda. Por exemplo, quem estudou a FAO recentemente é todo mundo da nossa corrente. E aí tem um problema... O Weber chamou a atenção lá, né, dessa ideia da política e da ciência, que, sei lá, precisaria ser alguém que... Primeiro, quem que você vai convencer a falar disso aí lá dentro? Sendo que os caras têm a organização, ninguém vai falar. E depois, quem que vai falar disso e como é que isso vai funcionar politicamente, a favor de quem? É um dilema que eu não sei se, por enquanto, tem como ser resolvido. Porque eu tô falando porque na época você via que o movimento libertário no mundo todo estava denunciando a questão das perseguições dos anarquistas e a FAO, até onde eu sei, pelo menos, silenciou nessa parte aí. Então, mas o que eu acho, cara, que tem uma diferença muito grande é o seguinte, aí vai entrar uma outra problemática. Primeiro, cara, o imperialismo cultural do mundo, ele não isenta os anarquistas. Os anarquistas europeus, eu acho que isso você que conhece um pouco, eles todos têm uma posição, por exemplo, a mesma posição que se adotou em relação à Revolução Mexicana, por exemplo, em que grandes anarquistas aí olham e falam, puta, aquilo ali é um monte de camponês religioso, não sabe o que está fazendo. A gente viu lá a aliança de anarco-sindicalistas no México com os liberais e para passar fogo no exército do Zapata. Isso, cara, no contexto da Revolução Cubana, pauta muito o anarquismo europeu em geral, em particular o anarquismo francês, cara. O anarquismo francês é imperialista, mas da cabeça aos pés. A ponto que no caso da Revolução da Argélia ali, em 62, você vê que foi 5% que se engajou no processo de libertação nacional, o resto olhava aquilo como uma problemática de nacionalismo. Então eu estou querendo dizer assim, os caras olham a América Latina, e eu falo isso pessoalmente, vivi isso em 2012, aqueles filha da puta, tipo, os caras te olham que nem se fosse um macaco, os anarquistas, franceses, principalmente da Federação Anarquista. Então assim, eles acham que sabem mais, eles acham que são mais importantes, eles acham que a linha deles é mais importante, então assim, já olhavam para a América Latina como um pouco a periferia do mundo. Beleza. Depois, esse processo que eu te falei, cara, dos anarquistas que qualquer processo revolucionário que não fosse exatamente aquilo que eles imaginavam, eles se posicionavam contrariamente. E aí vem uma posição muito comum que a FAO se contrapôs e que a gente tem se contraposto, que é essa ideia do que é ser sectário. Os anarquistas, principalmente da segunda metade do 20 para cá, começam a formular uma ideia de que sectário é igual àquele que não quer juntar todos aqueles da família anarquista. Sendo que, na realidade, o que a FAO estava mostrando ali é que era necessário não ser sectário com um processo da luta de classe importante no contexto latino-americano. A FAO preferiu se aliar aos Tupamar do que à comunidade del Sur. Do meu ponto de vista, está certo. Desculpa, vou ficar lá com todo o respeito, mas uma comunidade isolada da vida e com os Tupamar que estavam fazendo luta com todas as cagadas deles, eu também ficava com os Tupamar. Agora a questão é, eu acho que o preconceito com a FAO vem por todos esses motivos. Vem, primeiro, por ser um processo latino-americano, segundo, por ser um processo de luta anti-imperialista. Se você olhar na história do anarquismo, o anarquismo, por que nos livros que nós lemos de anarquismo ninguém fala de anti-imperialismo? Porque os anarquistas foram os anti-imperialistas mais importantes, porra, até o surgimento do partido bolchevique. Mas por quê? Porque onde teve anti-imperialismo anarquista? Teve na Coreia, quem que estuda a Coreia? Ninguém. Está fora da Europa. Teve na Ucrânia, quem que fala de anti-imperialismo na Ucrânia? Teve em Cuba, quem que fala de Cuba? Né? Teve no México, quem que fala do México? Então assim, o anti-imperialismo anarquista era visto por esses caras quase como um equívoco ali no meio do caminho. Do mesmo jeito que eles não apoiaram o processo de libertação nacional, vários aí, dentre eles esse da Argélia, por exemplo. Depois, por essa questão de sectário, eu me relacionar com um grupo de anarquista, que é essa concepção meio sintetista que pauta o anarquismo francês desde os anos 50 ali. Ou seja, não ser sectário é eu denunciar, por exemplo, os anarquistas. Beleza. Tudo bem. Agora, como é que você se posiciona em relação àquilo, criticamente? Eu acho mesmo que talvez pudesse ter tido mais crítica. Acho, por exemplo, a FAO se meteu num processo de aliança lá cuja senha, a sigla do nome da frente que eles criaram era Fidel, assim, abreviando. Sabe? Não, houve. Então a questão é, há isso.
E acho que do ponto de vista político seria até interessante reconstituir um pouco isso para se fazer uma autocrítica, mas que no momento eu não sei quem vai fazer e eu não vou fazer. Assim. Eu não sei quem vai fazer. Assim, e quem está pesquisando eu sei que não vai fazer. Acho que não sei. Não, fala aí do Black Bloc. Então, Conta aí você que é o chefe dos caras. Quanto que você ganha por manifestação? não, assim, eu vou dar um exemplo prático e aí a gente desenvolve aqueles e aquelas que ainda tiverem, né, cansaço, né, de tanto ouvir também, conseguir resistir mais um pouco, né. Um exemplo prático. A última manifestação na quinta-feira, que eu estava ali, saí mais cedo da manifestação dos professores e fui para essa do Comitê Popular da Copa, né? Que, entre todas as pautas, a principal era contra a criminalização de protestos, de movimentos sociais e tudo mais. Eu fui lá para fazer parte da comissão de segurança e ia fazer as correntes, isolar a passagem de carros e tudo mais. E uma função mesmo de tensão, né? Porque geralmente nas manifestações do passe livre e tudo, tinha um cara lá de máscara preto e vermelho com a touca tocando bateria, era eu. Né? Eu ficava lá sempre tocando. Dessa eu já adotei, tive que participar de uma função um pouco mais, né, de estratégia de rota e tudo. E é tenso, assim, é tenso, porque quando você está tocando lá, você está lá no meio da manifestação, você está, né? É diferente de quando você tem, não, vamos pensar aqui, pega um mapa, põe o mapa no meio da rua, acende a luzinha lá, não, acho que agora ferrou, porque tem uma tropa de choque lá embaixo que vai pegar a gente, vai ter que fazer outro caminho e tal. Enfim, só para contextualizar um pouco. Aí saí, fui para essa manifestação do Comitê Popular da Copa, tinha adesão de movimentos sociais, MPST, MPL e tal. E aí a gente resolveu ir descer pela Consolação mesmo, né, para fazer uma Vila Angélica, depois para Goiás, tentar pegar o caminho do Pacaembu. E a gente teve que repensar a trajeto e tudo. E nisso tinha um pessoal, né, bem minoritário, assim, e eu quero tomar muito cuidado para a fala não parecer fala de mídia, de Globo, que essa minoria infiltrada que, né, que atrapalha os manifestantes pacíficos, né? A nossa fala não é essa, de forma alguma, a gente é contra a criminalização, acho que isso é consenso na organização, a gente é contra a criminalização, a gente Inclusive dos Black Bloc. Não, isso é deles mesmo que eu estou falando, entendeu? Contra a criminalização, no que for necessário o apoio a isso, a gente dá. Mas o exemplo prático é o seguinte, nós fizemos o chamamento para que a manifestação começasse a andar, a gente fez ali as barragens para os carros e tal, sempre aquela coisa complicada e tudo mais. A manifestação andou um pouquinho, né? E a gente que é comissão de frente que estava lá, esperando a manifestação chegar. Pouco antes da manifestação chegar até o cemitério, não chegou até o cemitério da Consolação. Uns grupos ali, vestidos ali de preto e tal, que não era necessariamente o Black Bloc, parece que eram P2, né? Pessoas, né, filtradas, esses sim filtrados, né? Polícia vestido de Black Bloc, que vai lá jogar lixo em cima do escudo da polícia, jogou lixo na gente. Aí eles pegam uma bomba e jogam no meio da manifestação. Pau! No meio da manifestação. E a gente, na maior, né, preocupação de reagrupar a manifestação, que é a primeira coisa, é o efeito moral que dá a bola, né, a bomba de efeito moral, ela causa um efeito moral. Ela dá um efeito moral, você quer sair correndo, né? E o efeito físico, né, que são os estilhaços aí, que a gente tem companheiros e companheiras aí que quase perde o dedo, tem estilhaço na perna até hoje. E é efeito moral, mas é físico. Então, enfim, eles jogaram a bomba lá, quase que deu a dispersada, a gente tenta reagrupar, e aí continua aquela coisa, né, até porque é proibido por lei jogar, né, a bomba no meio dos manifestantes, mas a polícia fez, com todo o prazer que ela teve de fazer, e aí jogou mais umas duas, mais umas três. Nesse que jogou, assim, a gente conseguindo reagrupar, o pessoal começou a pegar o lixo nas esquinas e fizeram as barricadas no meio
da manifestação, assim, no meio assim, da manifestação. O que aconteceu em junho? E aí eu até achei interessante, que algumas vezes que acontecia, era que quando a polícia vinha para cima, se fazia barricadas, se colocava fogo atrás da manifestação para a polícia atrapalhar a passagem da polícia. Aí, né? Mas foi bem diferente. Aí se colocou fogo ali no meio, o que acontece quando você põe fogo no meio da manifestação? Você divide o ato. Né? Você divide o ato, divide a manifestação. E aquele pessoal que ficou na retaguarda, que caiu a bomba, o que acontece? Né? As pessoas dispersaram. Ponto do ônibus. Não, eu vou contar, eu vou chegar nessa do ônibus. É só para dizer assim, quanto que foi essa dividir o ato. E aí quando a gente foi falar com um camarada lá que estava todo empolgado com não vai ter Copa, lá com a plaquinha, não vai ter Copa, gritando para ele mesmo e gritando para quem estava correndo, né? Não vai ter Copa. Aí a gente, cara, vocês estão dividindo o ato, vocês puseram fogo ali, tá fazendo o papel de dirigente, né? E aí a gente vê como que o individualismo, né, o quanto que ele atrapalha uma organização que teve uma tiragem com assembleias e reuniões abertas e horizontais com tiragem coletiva, né? Está fazendo papel de dirigente, porque nós tivemos o trabalho de nos reunir e organizar como ia ser. Ele não teve, mas na hora ele não quer que seja, né? Enfim, não participa, não ajuda a construir nada, mas na hora que... Enfim, aí o que acontece? Nisso a gente falou, o cara falou isso daí, a gente consegue convencer o motorista do ônibus lá, isso daí um amigo meu que fez, a parar o ônibus para barrar a passagem de carros para o ato passar. Né? Conseguiu convencer o motorista de ônibus a fazer isso. Aí aparece um desses caras de preto e tudo, pega no colarinho do motorista, vocês vão descer que nós vamos pôr fogo no ônibus e não sei o que e tal. Entendeu? Como que fica nessa, né? Que você consegue conversar com um trabalhador que está ali, ele faz a adesão à nossa organização naquele momento de solidariedade ou medo, sei lá, enfim. E aí você, tipo, o cara te pega no colarinho dele e aponta falando que vai pôr fogo, aí vem o outro amigo nosso com um megafone, no ouvido do cara, é bom que, tipo, né? Então, isso é um exemplo prático do que foi uma grande colaboração para que o ato não acontecesse. O ato não chegou até a consolação. Assim, se, aí uma coisa, postura pessoal mesmo, tá? Eu não organizo tal, mas enfim, você tá quebrando banco, tá arrebentando, tipo, eu acho lindo, sabe? Acho lindo ver o banco estourado, acho lindo, entendeu? Mas até eu acho lindo, né? E o quanto que isso vai realmente construir, contribuir para a construção do poder popular, se for, tudo bem se for lá o povo em massa revoltado e arrebentar o banco, né? Entendeu? Agora não, é uma postura individualista, foquista, vanguardista, egocêntrica, vaidosa, de ir lá e quebrar e falar, seus dirigentes, né? Então... que se esconde atrás da força popular. E se esconde atrás da força popular. E tem cara que se coloca tão revolucionário, assim, que de trás exatamente isso, de trás do ato ele joga lá o negócio lá na frente, né, para bater na polícia, e quem está na frente é que apanha. Né? Então, assim, a gente até entende que a tática Black Bloc não é isso. Mas a gente entende que é o seguinte... Um cara vestido de um polícia vestido de Black Bloc quase prendeu um amigo nosso. Qualquer um pode se vestir de Black Bloc com uma algema, entendeu? E prender você. Ou então te dar um flagrante delito na hora que você está quebrando, ou sei lá o quê. Né? Então assim, não é que existe uma postura que é contra, mas é que assim, existem questões, existem problemas e que a gente tem que avaliar, a gente tem que ver de forma crítica, né? E, evidentemente que a gente não pode deixar com que seja criminalizado, né? E fazer que nem o PSTU. Exatamente. Mas a Vargem tem um posicionamento interessante, né? Eu acho que a gente tem que também entender que parte da juventude que compõe o Black Bloc é a juventude que não tem perspectiva de atuação em política em porra nenhuma. Né? Onde o cara vai? No conselho gestor da cidade? Porra, né? Então, a FAGE, por exemplo, tem uma avaliação de que o Black Bloc é uma autodefesa, e realmente o é, né? Quem é violento não somos nós, é a polícia, é o Estado que tem o monopólio das armas, da violência e tal. Agora, isso não deixa isenta a gente que a gente faça críticas a essa postura, que muitas vezes atrapalha o processo de luta, tem que ser seguido com estratégia, né? Com tática, a gente tem um objetivo, tem que alcançar as coisas, né?
E às vezes a gente tem que colocar a crítica assim de que às vezes nesse processo a presença do Black Bloc é prejudicial, né? Mas enfim, o que a gente pode fazer? Vamos ser polícia do movimento e criminalizar os caras? Não, né? Mas tem que fazer o trabalho de base e alcançar esse cara onde ele mora. Fazer um processo, né, Polvilho, que eu acho que a gente tem adotado, né, você falou para cruzar Cuba com isso, né? O Chomsky uma vez perguntaram para ele, por que você não critica Cuba? Ele falou, eu critico os cubanos. Porque aqui dos Estados Unidos, se eu fizer uma crítica a Cuba, vai fortalecer a direita. A questão é, o Black Bloc, você nunca vai ver a gente lançar um documento falando isso do Black Bloc, porque fortalece a posição da esquerda, PSTU, PT e tal, ou da direita. Agora, o que nós temos que pensar é olhar a história. Vamos pensar, o que é violência? No dia que a FAO resolveu fazer essa porra desse aparato armado, tinha até equipe de psicólogo para dar suporte para os caras que iam entrar na luta armada, para o cara aguentar o trampo. Tinha organização, você tinha que confiar nos companheiros, você tinha que ter logística. Quer dizer, não é põe no Facebook, põe uma máscara e vamos aí, mano. Tipo, essa história que eles contaram que é muito bizarra. Diz que no meio do quebra-quebra, um Black Bloc arrancou uma algema do bolso e grampeou um cara lá, tipo, que era um polícia, tipo, que tava lá no quebra-quebra. Então assim, cara, tá bom, você vai montar qualquer tipo de ação desse tipo, primeiro princípio, organização, cara, você tem que ter confiança, você tem que olhar a história com um pouco de discernimento e ver casos, por exemplo, não só como esse, mas assim, tem um caso clássico lá do movimento anti-globalização, quando o Black Bloc começa a ficar em evidência lá nos Estados Unidos, e, meu, tava lá uma reunião do grupo informal lá e os caras resolvem fazer uma ação dessa de quebrar banco, não sei o quê. Né? Aí um dos caras do grupo ali, que era um cara que tinha chegado a fazer uns clipes, falou, então vamos fazer o seguinte, a gente pode ir no meu furgão então, beleza? Ah, beleza. Aí puseram lá 15 caras dentro do furgão, o cara na delegacia. Uns 15 mané, sabe? Então, antes do ato lá. Então, assim, é óbvio que qualquer coisa nesse sentido, porra, tem que ser pensado, tem que ver em que medida isso aí vai fortalecer ou não o projeto que está se fortalecendo. Por exemplo, a discussão que a gente faz é, cara, é muito diferente você discutir violência no Brasil e em outros países. Tem países que tem cultura de violência muito diferente daqui. Aqui, cara, não há uma cultura de violência como há, por exemplo, na Grécia, como há em outros países. Né? Em geral, isso faz com que 90% dê um passo para trás, etc. Então, tem que ser um jeito pensado ali de maneira a fortalecer como é que você traz as pessoas. Claro. Né? Porque isso a gente discutiu bastante na história do anarquismo. Vamos pegar a propaganda pelo fato, que eram os anarquistas que defendiam que soltar bomba, matar burguês e tal. Vamos pegar isso na história do anarquismo e vamos ver assim, apresentem um caso onde esse tipo de medida mobilizou as pessoas. Não tem na história do anarquismo onde o cara soltou uma bomba no restaurante e a população surgiu nas ruas para fazer a revolução. Não tem um caso. Então assim, pô, é olhar um pouco a história, não é que a história se repete, mas assim, se nunca deu certo, né, por que vai dar certo? O que nós temos visto na história é que os processos de mudança, apesar da história que conta para nós, precisa de trabalho regular, porra, pode envolver ou não violência, mas a questão não é, sei lá, uma vez a cada 6 meses fazer uma ação radicalizada que o processo de transformação a gente acha que não sai disso. Agora, que essa posição precisa ser conversada e a gente reconhece isso que o Polvilho está falando, quer dizer, tem muita gente ali que está bem intencionado, o cara tá puto, e daí? O que a gente precisa é canalizar. Eu acho que é um lance de desespero, mano. Os moleques olham assim à esquerda, tá uma bosta, os caras não mobilizam, faz nada direito, aí os caras entram em desespero porque não tem referência. Sim. Aí eles vão lá e fazem ação. E por muito tempo, eu até acreditei muito nisso, assim, nessa forma de ação e tudo, né? Mas enfim, né? Nós temos que trazer os caras e fazer, vamos pegar essa energia. É que eu, como sou talvez da geração dos pouco mais, quando a gente conversou um pouco, isso a gente falou, não é muito. Às vezes é bom alguém mais talvez mais próximo da galera, assim. Mas sei lá, o que eu, né, na época a gente conversou, a vontade era falar, vamos pegar essa energia que é mó legal e vamos fazer alguma coisa que presta, com continuidade, né, uns bagulhos, porque no fundo é isso, é uma energia, porra, uma indignação, um negócio que é muito positivo. Agora, fala pro cara, uma vez a cada 2 anos, sei lá, quebrar uns bancos, tipo, tá bom, legal, acho também bonito, acho legal. Agora, a questão é como é que aquilo ali está acumulando força. Isso, só para pegar nesse ponto. A gente não discutiu muito essa questão de como é que a gente pensa o poder, mas pra gente, assim, a gente acha que esse conjunto de classe popular aí que a gente tem falado, classe trabalhadora, etc., tem todo um potencial, uma capacidade que está no campo da possibilidade.
E que muito desse trabalho que nós temos que fazer é transformar essa capacidade, esse potencial em luta concreta. Ou seja, transformar a capacidade de realização em força social. Fazer luta, fazer enfrentamento. Agora, essa força, ela precisa conseguir crescer de maneira a se impor. Isso para nós é o processo de poder. Então, quando a gente vai discutir violência, qualquer outra coisa, nós temos que pensar em que medida isso está fortalecendo esse processo de canalizar a capacidade para a força, em que medida isso está levando gente para fazer luta, em que medida isso está mantendo pessoa na luta, porque a gente não entende que o processo revolucionário é uma coisa que vai acontecer como se pensava lá na Europa, né? Os caras achavam que se metia uma mobilização lá de 3 dias que a revolução estava feita, né? A gente sabe, então, uma energia dessa precisa ser canalizada para uma mobilização do dia a dia, né? Para um trabalho regular, para não seja um cara que vai lá e radicaliza, mas vai lá uma vez cada 5 anos e super radicaliza. Né? Não tem, é fogo de palha, vamos dizer assim. O que nós precisamos é assim, esse fogo de palha tem que ser fortalecido para pegar fogo na floresta inteira. Não adianta ficar fazendo fogo e apaga o fogo, faz fogo e apaga o fogo. Isso aí não faz pegar fogo. O que vai dar é a regularidade, é esse trabalho do dia a dia. Não é você se matar de militar 2 anos e te dar um piripaque, você depois não consegue mais militar nunca mais, como aconteceu já com muita gente aí que vocês devem conhecer, né? Então, assim, a gente fala para isso. A gente não precisa de militante para ir na rua e morrer em 3 dias. A gente precisa de militante para construir um processo de transformação. A gente não quer Marte, nós queremos um processo de revolução. Pode ser até que aconteça, certamente num processo de um enfrentamento maior, você vai ter consequência, vai ter morte, você vai ter qualquer outra coisa. Agora, arrumar um Marte, como já vem acontecendo, você pega o caso bomba do Chile, 5 moleques sem noção, pega uma bomba, ela estoura no colo, mata um, sem um processo de avanço popular absolutamente nenhum, disso a gente não precisa hoje em dia. Nós precisamos de militante que impulsione um processo de luta, e etc. Nós precisamos de arrumar 2, 3 Marte nesse contexto. Entendeu? Uma coisa é num processo de luta avançado, outra coisa é que esse militante chileno, ele morreu às custas de quê? Ele foi em 2005. Quer falar aí, né? Fala aí. Não, eu achei importante São você 7h30, só para não ficar adiantado, vocês estão no teto. Vamos fazer. Vamos poder fazer mais uma rodada de perguntas, né? Uma rodada e cada um fala um pouco. alguém mais quiser O perguntar. companheiro. Eu queria que vocês explicassem. Eu comprei o livro, acho que é Anarquismo Social e Organização da FARC. Da FARC. E fala Aliás, nós estamos vendendo aí, depois quem quiser comprar alguma coisa. sobre o processo de decisão de vocês, né? Tem alguns anarquistas que não concordam sobre aquela ideia do consenso, a maioria. Eu achei bem interessante, podia que vocês explicassem mais sobre a posição do individualismo também, que ele pode atrapalhar nas pessoas que eu acho que é bem importante. Tá. Bom, na verdade, a posição da organização, ela não é uma posição, assim, é claro que ela defende a diversidade, mas a diversidade individual, né? A individualidade, ela tem que estar dialogando necessariamente com as questões coletivas. Então, assim, nós temos princípios, claro. Só que essa diversidade, ela tem que estar dentro dos princípios também. Como o Felipe já falou aí num curso aí, você não pode ter a diversidade de ser patrão, né? A diversidade de ser machista que bate mulher em casa. Então isso daí não está dentro da nossa diversidade, né? Isso daí só para contextualizar um pouco, porque de valorizar sim a individualidade, a diversidade, mas a postura do individualista é uma postura que a gente não defende, né? E até como referência histórica, como referência clássica do anarquismo, como uma necessidade de estar atrelado às aspirações coletivas, às aspirações da massa, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo prático também. É muito fácil a gente montar um grupo, uma organização que se diz anarquista, aí a gente vai fazer uma ação ou qualquer coisa, um movimento, qualquer coisa, um ato. Aí vem um grupo de pessoas que fala, tal, da opinião, delibera, não, mas tem que ser assim, não sei o quê.
tal, e aí, vamos ter que carregar essas coisas e tal, para fazer tal coisa. Aí beleza, um grupo de pessoas vai, se organiza tal para levar essas coisas e para fazer o ato, e o cara que deu ideia, que deliberou e que encheu o saco, tomou tempo pra caramba da reunião, não vai. E aí, isso a gente entende como autoritário, coisa de playboy, né? Liberal, né? Ideologia neoliberal americana. E esse é um individualismo que a gente rechaça, assim, né? Que tem que ter responsabilidade coletiva, né? Se você faz, é por isso que a gente faz a organização assim, tipo, cada um contribui até quanto que quer contribuir na organização. Você pode participar como um apoio, você pode participar com mais responsabilidade ou menos responsabilidade, só que quanto mais responsabilidade você tem, mais você será cobrado, né? Quanto menos responsabilidade, quanto menos participação você quer dar para a organização, mas menos também sua participação no sei lá, processo decisório e tudo mais, porque é o que você quer, aonde você quer. E você pode transitar por esses anéis, né? Então teria essa liberdade. Não, e só uma coisa que eu acho que você está colocando, é porque tem vários mitos do anarquismo, né? Outro mito é o consenso, né? Que a questão é, da onde historicamente anarquista só toma decisão por consenso? Isso aí inventaram uma nova esquerda. Muita gente ouve assim, mas não sabe concretamente Os como vai tomar anarquistas, desde da primeira internacional, votavam. CNT, o pessoal não sabe como funciona. É isso. Ou seja, sempre houve voto por maioria. E num determinado momento, em particular na nova esquerda, né, quando se forma a partir dos 60 e 70, vem uma série de coisas aí na bagagem que o anarquismo contemporâneo às vezes incorpora, dentre elas o consenso. A nossa posição é tentativa de consenso para o processo de tomada de decisão, e em caso de não ser possível, a gente vota. A gente pode dizer que talvez 90% das nossas decisões são tomadas por consenso, deve ter uns 10% que votam, e quando votam, né, a gente, como organização, adota a posição majoritária. Por que isso? Né? Primeiro porque a gente é anarquista, e a gente não tem esse negócio de que anarquista só defende consenso, é mentira. Depois, porque o consenso ele pode ser muito antidemocrático no nosso sentido. Né? Então, quem trabalhou com organizações que defendiam o consenso, isso é o caso de vários de nós aqui, eu já trabalhei bastante. É muito comum, por exemplo, nós estamos numa assembleia com esse conjunto de pessoas aqui, tem, sei lá, aqui agora deve ter uns 30, lá tem 29 defendendo uma posição e um defendendo outra. E a gente tem que ficar fazendo um meio termo, 29 defendendo uma posição e um defendendo outra. Esse meio termo, ele vai colocar essa posição do 30 avos dentro dessa equação aí de maneira muito mais pesada do que os outros. Então, acaba acontecendo uma certa inversão, né? E o próprio processo de consenso, assim, ele privilegia quem fala bem, ele privilegia o cara que tem a condição de argumentar melhor. Às vezes o cara simplesmente não concorda e quer votar que não, e não quer. Você não vai conseguir, o cara não vai conseguir ganhar de você na retórica, porque isso a gente treina na organização e tal, mas tem gente que tem mais experiência, fala melhor, beleza. Então a gente é contra o processo do consenso a qualquer custo, primeiro porque ele emperra a discussão. Não sei se vocês sabem, mas assim, movimentos que trabalham com isso têm uns causos meio clássicos, assim. Um do MPL, que chegou dois leninistas, acho que foi em 2005, 2006, sei lá, uma plenária, os caras falaram, não concordo com o princípio que estava em votação, parou a reunião, não tinha mais saída, porque os caras não concordavam, os outros também, e ficou lá 3 horas sem ninguém saber o que fazia, né? Isso por um lado. Outra, sei lá, centro de mídia independente, de processo de consenso que você ficava, cara, 18 horas para ver se uma coisa operacional fazia assim um assado. Então, o que a gente defende é que o consenso, ele não que o processo de tomada de decisão, ele não se pode no consenso para não ficar discutindo com muita importância assuntos que não tem importância e principalmente para não cair nesse individualismo que o Thiago está falando, de você dar peso desproporcional para a pessoa. Se você é 1 em 30, você é 1 em 30. A gente parte do princípio que, assim, numa organização que compartilha princípio, você tem que assumir que você pode estar errado. E se você perde uma votação, amanhã você ganha, e que você tem. Óbvio que a posição minoritária sempre
entra em ata e a gente rediscute, volta atrás, a maioria às vezes faz cagada, não tem dúvida, mas a questão é, a gente acha que se nós estamos numa organização com gente preparada que compartilha os princípios, a chance de num momento desse que tensiona 25 para um lado, 5 para o outro, a chance dos 25 estarem mais corretos, ela é maior do que os 5 estarem certos sobre os 25. Então acho que isso é uma coisa do processo decisório que eu acho que é importante. E depois, que é um pouco essa ideia que o Thiago estava falando também de como é que a gente encaminha, né? Quem participa, como participa. Então a nossa organização, ela tem uma maneira de conciliar, de resolver um problema, vários problemas que vocês vão ver assim, como é que funciona a nossa estrutura organizativa, né? Essa ideia lá dos círculos concêntricos, também não vamos entrar muito aqui, mas é uma ideia muito básica, né? O que dizia lá tinha um hino da Internacional falava, né? Não mais direitos sem deveres, né? A questão que a gente tentou, isso é uma coisa talvez original aqui do anarquismo nosso brasileiro, o que a gente tentou fazer? A gente falava, por um lado, tem um monte de gente que quer participar e não consegue ter o ritmo de militância que a organização impõe. Perdemos, assim, nesses 20 anos, muito militante, que assim, era o cara que podia dar uma mão, mas não aguentava o ritmo todo. Aí a gente tinha o cara que, no momento estava trabalhando muito, no outro momento ter filho, que não sei o quê. Como é que você regula isso? Primeiro, para não cair numa coisa do cara que, sei lá, arrumou uma bolsa e vai ficar lá 2 anos ganhando bolsa, para esse cara não mandar na organização, porque ele vai ter mais tempo e vai mandar mais do que os outros. E ao mesmo tempo, para você conseguir ter uma participação, né, e proporcionar um processo de tomada de decisão e juntar esse cara que pode participar às vezes. Né? Então, o modo que a gente encontrou de fazer isso foi trabalhar um pouco essa ideia dos níveis de compromisso que a gente trabalha, que é o seguinte: o militante escolhe um pouco do quanto ele pode se... Primeira coisa, como é que se nivela? Nossa organização é uma organização de trabalhador. Não dá para só participar quem é militante profissional. Primeiro ponto. A pessoa precisa conseguir trabalhar, ter família e, sei lá, e militar. Beleza. Então, primeiro aspecto. Ou seja, o maior nível de compromisso não pode ultrapassar a rotina de um trabalhador comum. Né? Ou do cara não poder trabalhar para militar. Beleza. Agora, a partir disso, você regula e o cara vai escolher o quanto ele quer dar dele para a organização, a prioridade que ele vai estabelecer, e ele participa das decisões nessa medida. Para não acontecer isso que o Thiago falou, e que quem militou em organização informal, ou desorganização informal, né, sabe como é que funciona. Isso que ele contou, eu, por exemplo, que militei em um monte dessas aí, isso aí é a coisa mais comum que tem. Vamos decidir uma coisa mais importante, parece lá 10 e volta, coisa que depois nunca mais o cara vai. E você tem que obedecer uma regra que foi um cara que apareceu uma vez lá que criou. Sabe? Um cara muito comum, assim, na época, de várias coisas. Assim. Então, a gente pensou assim, beleza, nós vamos votar que todo militante tem que fazer um trabalho no nível social e assumir um trabalho no nível político. Beleza, mas quem tem que deliberar sobre isso é quem vai cumprir. Não é o cara que apareceu no final de semana e discutiu. Né? Nós vamos deliberar uma linha para o movimento sindical, por exemplo, beleza. E aí a gente tem que, inclusive, balancear isso. Das pessoas que estão no trabalho, quando a gente vai discutir uma linha de secretaria, uma linha de frente, por exemplo, estratégia para o movimento estudantil da organização. A gente privilegia também quem está mais no concreto, para não acontecer uma coisa de uma pessoa que conhece muito pouco a realidade ficar pautando muita discussão ali e resolver. Então, são maneiras que a gente tem tentado colocar. Para a gente é muito importante não fazer militância de princípio. O que é militância de princípio? Né? Uma coisa que eu tenho um companheiraço nosso lá do Rio Grande do Sul que ele falava era a gente nos anos 90. Né? O cara falava, mas como é que você resolve o problema do transporte público? Autogestão. Mas como é que você resolve o problema da desigualdade social? Não, revolução. Tá bom, a questão é, beleza, esses princípios, mas o problema todo é como é que você operacionaliza essa merda aí, né? Ou seja, resolver o transporte com autogestão, tá bom, mas o que é a autogestão no transporte? Dá para fazer? Não dá? Qual que é o problema? Como é que você faz? É melhor gerir? É melhor no sistema privado ou é melhor nacionalizar? Ou é igual? Como é que a autogestão se coloca? É isso, é uma discussão como é que o princípio se desdobra concretamente, né? E acho que no funcionamento da organização que nós temos feito, é tentar aplicar esses princípios aí numa realidade concreta. Né? Então, estamos falando, nós temos os nossos núcleos. Como é que os núcleos... O princípio não é tomada de decisão pela base?
como é que faz tomar decisão pela base com os núcleos? Precisa todo mundo deliberar sobre tudo? Não, não precisa. Pode ter delegação? Mas como é que funciona essa delegação? É a partir da base, delegado é rotativo, não sei o quê. Tem os delegados de núcleo, tem uma instância que nós temos que é o Conselho Federativo, são os delegados de núcleo que participam. Né? Tem outras instâncias que são mais gerais, tipo Assembleia Geral, Congresso, vai todo mundo. Então, o que se tem tentado construir é assim, a partir desses princípios e dentro da nossa realidade, como é que você maneja isso aí no dia a dia, sabendo que amanhã ou depois a gente pode mudar isso aí. Né? Já mudamos, inclusive, aqui, muitas vezes. Processo de critério de ingresso de militante, por exemplo. A gente juntava muita gente que tinha afinidade de princípio ideológico. Começamos a ver um problema. O cara concorda com o anarquismo, mas puta, pra pôr esse cara pra trabalhar, um enchimento dessa cara nunca. Gosta, né? Lê uns livros, fala que é anarquista, mas puta, você vai querer fazer um trabalho, o cara não vai, mas nem que mate. Né? Vamos começar a priorizar, então, pra gente trazer gente que já milita um pouco, né? Tem um pouco de experiência, ou quando o cara procurar a gente, vamos começar a direcionar esse cara para um trabalho um pouco mais prático, pra gente não ficar trabalhando com esse cara que custa 3 anos para a organização começar, né, um trabalho. Então, isso a gente vai conjuntamente, nós temos um documento interno que regula esse tipo de coisa, e aí ele vai dizer assim, decisão muito importante, às vezes chega até a questão muito central, consenso. Aí tem outras questões que a maioria, sei lá, de 2/3, tem questão que a maioria é simples, então varia um pouco em relação à importância da decisão. Se é uma decisão de, sei lá, de muita relevância, exige um percentual de decisão, mais gente favorável e outros de maioria simples. Isso varia um pouco. Vou fazer uma consideração final aí. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Eu queria fazer outra pergunta, mas não sei como é o tempo. A gente faz um fechamento disso. Tá, firmeza. Eu vi que vocês pegam bastante questão de classe, assim, tipo, eu acho bem importante também, pra caramba. Eu gostei muito do que eu ouvi aqui hoje, assim. Eu queria saber se vocês já discutiram questão ambiental mesmo, tipo, militância ambiental, ou essa questão que eu vejo que às vezes tem diferença, pessoas colocam diferença entre anarquismo social e estilo de vida. Eu não acho isso dissociado, saca? E eu acho que a questão ambiental é uma coisa bem urgente que vai afetar na questão de classe em breve, já afeta e as duas se afetam, sabe? Então eu queria saber se vocês já falaram sobre isso, também de movimento de permacultura, que é um movimento que eu olho assim, é meio... não tem uma visão política, tem uma noção social bem de leve, assim, mas vejo que muita gente não tem. O movimento de permacultura tem um posicionamento político claro, assim. Queria saber se vocês consideram o movimento permacultural como movimento social, se tem alguém que está nesse rolê parecido, sabe? E é isso. Questão ambiental, e vocês consideram permacultura como movimento social? Na verdade, eu quero agradecer muito a sua pergunta. Eu acho a sua pergunta extremamente pertinente. Assim, todas foram, né, no caso, mas isso daí, essa pergunta ela entra numa questão central para tonificar, para que fique claro assim, o que a gente compreende, né? Eu sou punk, eu sou narcopunk, cara, entendeu? Então assim, essa questão que você colocou do estilo de vida e tudo, você pode ter o estilo de vida, isso pensando em contra-organização, você pode ter o estilo de vida que você quiser. O que a gente defende é que esse estilo de vida individual e pessoal não se sobrepõe às questões classistas. Né? Então, você pode ser punk, pode ser, entendeu? Pode ter a postura pessoal que você quiser, defender o ambientalismo e tudo mais. Só que, como levar isso na perspectiva classista? E aí você colocou, não está dissociado. Eu acho que as nossas condutas, e aí falando pessoalmente, a nossa conduta pessoal no dia a dia ela é importante também. Né? Por exemplo, as mulheres, né? Inclusive o fato de só ter homem aqui é coisa que a gente sempre, tipo, é uma coisa que a gente pensa, né? Entendeu? Eu já sentei aqui, olhei pro lado, Porva, o Paulo, o Felipe e eu. Caramba, tem uma mulher aqui, entendeu? Sentada aqui, né? E aí é importante que
essa discussão seja colocada e que as mulheres também se aproximem para poder também ter voto, poder também sentar aqui na mesa e também falar, entendeu? Na mesa ou em roda, seja lá o que for, né? Então, assim, eu entendo a questão da mulher porque, por exemplo, a postura pessoal do militante tem que ter. O cara que vai e bate é um agressor em casa, mas eu sou militante anarquista que pensa no classismo. Tá, você é um militante anarquista que pensa no classismo e bate em mulher? Entendeu? Ou seja lá o que for, outro tipo de coisa. Tipo, não tem como você, né, postura racista ou qualquer coisa. Não tem como, isso é princípio. Então, assim, nós não temos uma frente ambiental. Essa discussão ela é rasa ainda na nossa organização. A FARJ tem uma frente, a FARJ, que é a Federação Anarquista, que também é especificista, tudo tem lá uma frente que trata as questões aqui. No Brasil, mais avançado eles são os mais avançados nessa prática e tudo. Não é uma questão que está fechada, que a gente acha que não seja importante, né? Pode ser importante. Eu, pessoalmente, acho permacultura essencial, assim, tudo. Mas... Desculpa, eu não sei o que é isso, vocês podem... Permacultura é uma forma de pensar, enfim, como fazer, não apenas plantações e tudo, mas como tratar a ecologia, como tratar o cultivo no meio urbano, né? Na verdade é muito mais do que isso, mas assim, ela está relacionada pensar a produção de maneira ecológica, né? No meio urbano, né? Pensar... Quer falar? Não industrial. Não industrial, entendeu? Mostra várias maneiras de aproveitamento e reaproveitamento de matéria, tanto no campo quanto na cidade. Quem tem mais pensado isso nas nossas organizações, por exemplo, aqui no nosso pessoal, é quem está envolvido geralmente com a discussão do campo. E aí lá pela discussão, por exemplo, a gente tem um dos companheiros até para estar aqui hoje, não consegui vir, que é dirigente de produção do MST, ele tem um contato, e aí assim, tem um pouco essa discussão da permacultura e da agroecologia. Em geral, a militância nossa que tem um contato com essa discussão ambiental está mais ligada à discussão da agroecologia do que com a da permacultura, mas não porque... por um contexto de que o MST em geral tem definido essa bandeira da agroecologia e tem se pensado na produção, por exemplo, quando o Verde tem feito essa discussão toda da criação de cooperativa, de produção dos assentamentos e tal, que ele tem coordenado, essa ideia da agroecologia ela é forte, mas é como o Thiago falou, a questão ambiental, como N outras, não teve ainda aqui um espaço, né, talvez de muito destaque. Né? Mas assim, se for para ter, também não é fechado. E como que a gente faz? Como que a gente vai pensar a permacultura? Como que é? Mobilizando a comunidade, usando além de uma ferramenta pensando na reciclagem, na questão ecológica, mas pensando também como que isso serve de uma forma que mobilize as pessoas, que faça com que as pessoas se sintam ali parte de algo coletivo e a partir disso pode caminhar também para outros campos que não seja apenas esse, enfim. Então, assim, não é fechado do tipo, não, nós não somos anti-ecológicos. E a gente também não defende uma postura, é bom que isso fique claro, por exemplo, quando a gente bate nessa tecla do classismo, a gente não defende uma posição do marxismo ortodoxo bem tosca, que é essa coisa de que você transformou a relação de classe tudo, gênero, imperialismo, raça, tudo isso se transforma. Nem essa posição e nem a posição da nova esquerda, respaldou ali em alguns anarquistas, tipo Bakhtin e tal, que assim, a questão ecológica ela é tão importante que hoje ela une todos e contra a destruição do meio ambiente, logo o problema de classe é secundário, leitura do Bakhtin. Tá? A gente também não concorda, ou seja, a questão ambiental é fundamental, mas vamos falar que quem está arrebentando essa porra são, assim, é o capitalismo é a sociedade de classe. E é divisionista do tipo, se outros companheiros de outras frentes diminui a luta classista. Não, então é isso, assim. Agora, a ideia do classismo pra gente, ela é, por exemplo, quando a gente intervém pegando o Brasil em movimentos desse tipo, é postura classista. Sim, né? sim. Não é esse ambientalismo, por exemplo, governista ou capitalista, da empresa verde ou qualquer coisa assim. Então, gente, quer falar alguma coisa para fechar? Não, então era só um pouquinho antes de fechar, é só isso, tipo,
Eu não vou colocar aqui minhas posturas pessoais panquistas dentro da organização, né? Tenho muitos impulsos, falando pessoalmente também. Todo mundo tem pode ter sua crença, pode, enfim, ter qualquer coisa, não tem agnóstico, tem ateu, deve ter budista, sei lá. Então, mas assim, a questão é essa, né? Como caminhar coletivamente, como caminhar para uma construção de perspectiva de luta, de classe,